Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, sejam todos muito bem-vindos às nossas aulas sobre missiologia. Não sei se vocês estão reparando, a minha cabeça está aparecendo aqui, ó. Oi, eu estou aqui em cima, caso alguém esteja me procurando. Eu coloquei nessa diagramação para vocês poderem ver o slide. O objetivo dessas aulas é nos capacitar em missiologia. Como os irmãos podem ver, eu estou usando parte do material que nós usamos aqui no nosso seminário Noquel, aqui na nossa igreja, a Igreja Nova Vida Ministério de Deus, da qual eu trago um afetuoso abraço para todos nós. Então sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus. Muitos de vocês já tiveram essas aulas presencialmente, ou então ao vivo, né? O objetivo de estar gravando esse material é não só poder preservar isso, como também disponibilizar para aqueles que a gente sabe que eventualmente não podem estar ao vivo ou presencialmente nas aulas. Bem, essa primeira aula, ela é a aula sobre teologia bíblica da missão. E por que essa é a primeira aula? Porque tudo tem que necessariamente começar daí. Tem que começar da teologia bíblica da missão. Antes da gente falar qualquer conceito missiológico, missionário, etc., a gente precisa começar com a base doutrinária. E a base doutrinária, portanto, ela tem que se iniciar na Bíblia. O que é missão, por que fazemos missão, tudo isso tem que partir das Escrituras e não de qualquer outro motivo. Portanto, nessa aula 1, nós estaremos falando sobre esses tópicos que estão aparecendo aí na sua tela. Nós falaremos sobre o que é missão, quando começou a missão e o mandato cultural, e então demonstraremos isso, como isso se deu efetivamente no Antigo Testamento, a missão centrípeta do Antigo Testamento, e como isso se dá no Novo Testamento, entendendo que nós continuamos, enquanto igreja, o Novo Testamento na missão centrífuga do Novo Testamento. Então, sem maiores delongas, meus irmãos, eu vou estar orando para iniciarmos essa oração, e deixa eu só fazer um comentário. Ah, mas você está gravando uma oração? Sim, porque a oração ela não tem limite de tempo nem de espaço, né? O Bispo Roberto, fundador da Nova Vida, ele sempre falava isso, né? Como ele fazia muitos programas de rádio, as pessoas mandavam cartas perguntando, mas Bispo, faz sentido a gente ouvir uma oração gravada? Faz, porque para Deus, a oração ela não ficou interrompida no momento em que estávamos presencialmente ouvindo ao vivo. Então, oremos. Senhor, muito obrigado por esse dia, muito obrigado pela tecnologia a qual o Senhor nos concede a oportunidade de estarmos aqui ouvindo sobre a Tua palavra, ouvindo sobre a Tua missão. Nos capacite, ilumine nosso entendimento a fim de aprendermos sobre Ti, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Meus irmãos, antes de mais nada, se a gente está falando sobre missão, a gente tem que conceituar o que é missão. Então essa é a primeira pergunta, né? O que é missão? Essa é a primeira pergunta que temos que fazer antes de qualquer coisa. Do contrário, perde-se muito sentido daquilo que estamos falando ou daquilo que não estamos falando. Deixa eu tirar a minha cabeça aqui de frente do slide. Eu vou mudar a posição aqui da onde está a minha câmera, que eu acho que vai facilitar um pouquinho. Mas, meus irmãos, enquanto isso, responda aí para você mesmo o que é missão, né? O que é a missão? Uma resposta muito comum seria qual? Missão é anunciar o evangelho. Ok, mas é lógico que isso não está errado, mas está necessariamente incompleto, né, meus irmãos? A missão ela não se resume à anunciação do evangelho. Basta lembrarmos que na grande comissão, a grande comissão não foi ir de pregar o evangelho, foi ir de pregar o evangelho, fazendo discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, a missão é pregar o evangelho? Bem, é mais do que isso, né? Então, missão é evangelismo e discipulado? Bem, se missão for evangelismo e discipulado, nós temos um problema. Qual é o problema? Porque o discipulado só vai começar, como a gente acabou de falar, na grande comissão. Então, antes da grande comissão não tinha missão? Essa é a grande pergunta, né? Por isso que para nós respondermos o que é missão, meus irmãos, necessariamente a gente precisa responder quando a missão começa, tá? Que é o que está aparecendo aí na sua tela. Veja, a questão do evangelismo discipulado não está errado, mas está incompleto, né? Então, quando a missão começa?
né? A missão começa após Jesus Cristo subir aos céus e ordenar a sua igreja receber o Espírito Santo e depois ir para todo mundo? A missão começa com a encarnação, quando Jesus vem à Terra. Ora, se afirmarmos isso, estamos afirmando que no Antigo Testamento não tinha missão. Só que se no Antigo Testamento não tinha missão, Jonas foi o quê? Jonas não foi um missionário? Por exemplo, né? Por exemplo. Não, então já tinha missão no Antigo Testamento. Mas já tinha missão no Antigo Testamento, mas no Antigo Testamento não há uma ordem de ir de pregar o Evangelho. Até porque não havia Evangelho no Antigo Testamento. Então, quando é que a missão começa? Não, a missão começa a partir da queda. A partir do momento em que o homem peca, lá em Gênesis 3, passa a haver missão. Bem, se nós afirmarmos isso também, estamos necessariamente afirmando que dentro do jardim não havia missão. Se não havia missão, e nós precisamos entender que a missão nada mais é do que o objetivo da criação, então quando Deus cria Adão e Eva não tinha objetivo, a missão ela é fruto do pecado, ou já havia missão dentro do jardim do Éden? Adão e Eva eram missionários dentro do jardim do Éden? Bem, vamos ver. Se a missão for tão somente anunciar a salvação de Jesus, antes de Gênesis 3 não existiria missão, né? Porque o proto-evangelho, o que é o proto-evangelho, né? Proto é um prefixo de início, né? O proto-evangelho, a primeira indício do evangelho, ele acontece somente em Gênesis 3,15, tá, meus irmãos? Antes de Gênesis 3,15, não havia nenhum indício nem necessidade do evangelho pelo simples fato de que antes de Gênesis 3 não tinha pecado. A gente sempre precisa lembrar que Jesus Cristo ele sempre foi necessário enquanto Criador, é óbvio. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. O prólogo de João vai nos ensinar isso. Agora, Jesus enquanto Salvador, não. Enquanto Salvador, Jesus passa a ser necessário tão somente após Gênesis 3. Porque antes de Gênesis 3, que é a entrada do pecado, não havia necessidade de um Salvador, porque não havia necessidade do que salvar. Não havia o que ser salvo, porque não tinha pecado. Então a necessidade de um Salvador começa após Gênesis 3. Por isso que em Gênesis 3,15, porque Deus amaldiçoou o homem, a mulher, a terra, e quando Deus amaldiçoou a serpente, aí sim a gente vê o apontamento para Cristo, quando diz que a serpente vai ferir o calcanhar do descendente da mulher, ou seja, Jesus morre na cruz na sexta, mas Jesus, o descendente da mulher, ia esmagar a cabeça da serpente. Portanto, uma vez mais, se afirmarmos que missão é evangelismo e discipulado, só começa após Gênesis 3, né? Só que antes de Gênesis 3 tem muita coisa, tem toda a história do jardim, né? E aí, isso aqui é um comentário sobre o conflito, né, entre ali, que aqui se decorre. Eu não vou me deter nisso aqui, tá? Depois vocês podem pausar o vídeo e ler com calma. Então vamos lá. Se a missão, então, só começou após a queda, enquanto Adão e Eva desfrutavam do jardim, não havia missão. Se assim o for, Deus criou a humanidade por motivo nenhum, né? Sem objetivo, sem propósito, o que obviamente é impossível. Porque Deus não faz nada sem um propósito determinado. O sábio Salomão já nos ensina isso. Portanto, é evidente que Deus, ao fazer qualquer coisa, Deus é intencional. E uma vez que Deus é intencional, já havia uma missão para a humanidade dentro do jardim. Que missão? Então a missão começa dentro do jardim? Bem, vamos ver. Quando Deus cria, e aqui, meus irmãos, nós temos o versículo mais importante da missão, tá? O versículo mais importante da missão não é lá em Mateus a grande comissão. E isso vai ficar muito claro ao decorrer dessa aula. O versículo mais importante da missão é esse aqui, tá? Por quê? Basta você ver que esse versículo é Gênesis 1, não tinha pecado ainda. O versículo da grande comissão, ou melhor, os versículos da grande comissão, eles são pós-pecado, então são versículos que são uma consequência de um fato anterior, isto é, a entrada do pecado no mundo lá em Gênesis 3, tá? Esse versículo aqui, ele acontece, obviamente, antes de tudo isso, né? Ele acontece antes do pecado. E esse versículo, meus irmãos, Gênesis 1, 28, que nós chamamos de mandato cultural, tá? O que é o mandato cultural? O mandato cultural nada mais é do que o objetivo da criação da humanidade. Tá?
Então, quando você for ler textos sobre missiologia ou sobre antropologia missionária, você vai ver que os autores eles falam muito essa expressão, mandato cultural. Novamente, eu vou começar a usá-la agora ao longo da aula, tá? Novamente, o que é mandato cultural? Mandato cultural nada mais é do que o objetivo da criação da humanidade. Qual é o objetivo da criação da humanidade? E Deus os abençoou, lhes disse, sede fecundos, multiplicáveis, enchei a terra e sujeitai-a. Gênesis 1, 28. É claro, e calma, que esse versículo não está dizendo que o objetivo da criação da humanidade é a procriação. Também é evidente que no contexto imediato de Adão e Eva tinha um peso relacionado à procriação para o desenvolvimento da humanidade. Hoje, para nós, não é apenas isso. Porque se fosse apenas isso, qualquer um que não tem filhos não estaria cumprindo o propósito de Deus, né? Para nós entendermos com precisão o que diz Gênesis 1, 28, a gente precisa lembrar do versículo anterior. Gênesis 1, 27 vai dizer o quê? Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Aqui eu não vou fazer diferenciação entre imagem e semelhança de Deus, até porque nesse versículo aqui ele só usa o termo imagem, tá? O que é fundamental entendermos que uma vez que Deus nos criou a sua imagem, Deus nos fez representantes da sua glória. O homem, estou lendo, por ser a semelhança de Deus, era o resplendor da sua glória na criação. Isto é, o representante da glória de Deus na criação. Ah, eu tenho como comprovar isso? Claro, até porque tudo aqui tem que ser comprovado na palavra. Veja, eu não estou discutindo a doutrina desses dois versículos aqui de Coríntios, tá? Eu só estou pegando o conceito. Olha o raciocínio de Paulo. Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça por ser imagem e glória de Deus. Tá? Eu não tô é claro que aqui quando Paulo escreve, ele está falando sobre a questão do véu, né? Isso aqui não é importante para nós. O que é importante para nós é ver que o apóstolo Paulo está vinculando imagem com glória. Então, uma vez que fomos feitos à imagem de Deus, isto é, fomos feitos à representação da glória de Deus, meus irmãos. Tá? E aí, em 2 Coríntios, Paulo, fica mais evidente ainda isso no raciocínio paulino, tá? Olha só. E todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Então, uma vez mais, veja que o raciocínio paulino ele é perfeito. Ele vincula a imagem, sermos imagem de Deus, com sermos representantes da glória de Deus. Somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Então, uma vez que fomos feitos representantes da imagem de Deus, isto é, uma vez que fomos feitos à imagem de Deus, fomos feitos representantes dessa imagem. O que significa que o mandato cultural é que nós representamos a glória de Deus na Terra. Tá? Na verdade, só o ser humano tem essa representação, né? Tem essa incumbência. Os animais não foram feitos à imagem de Deus. Os anjos não foram feitos à imagem de Deus. Nós fomos. Tá? Nós fomos. Sendo assim, quando o Senhor ordena o mandato cultural, o que Deus está ordenando é o quê, meus irmãos? Encham a terra com a minha glória. Tá? Levem o meu louvor a todos os cantos desse planeta e que toda a criação me glorifique. É indissociável, como nós acabamos de abordar, os conceitos de imagem e semelhança de Deus com refletir e representar a sua glória. Tá? Então, o mandato cultural de Gênesis 1, 28, nada mais é do que o quê? Quando Deus diz, crescei-vos e multiplicai-vos, enchei a terra, o que Deus está falando? Encham a terra com a minha glória. Uma vez que nós somos representantes dessa glória, quando nós fôssemos procriando e multiplicando na face da terra, estaríamos enchendo a terra com a glória dele. Por isso, meus irmãos, o que é missão? Missão não é pregar o evangelho. Pregar o evangelho é um meio para que a missão realize-se. E isso vai ficar mais claro daqui a pouco. A pregação do evangelho discipulado, a anunciação da salvação de Jesus é um meio para que um objetivo ocorra. Mas qual é o objetivo? Qual é a missão? É a glorificação de Deus, tá? Pelo simples fato de que somente salvos glorificam a Deus. O ímpio não glorifica a Deus, né? Porque ele está preso no seu pecado, nos seus delitos, em rebelião contra Deus. E uma vez que ele está em rebelião contra Deus, ele não glorifica. Portanto, o que é missão?
A missão é encher a terra com a glória de Deus. Esse é o mandato cultural. Esse é o objetivo das nossas vidas. E aí só um parênteses, uma aplicação pastoral. É por isso que muitos de nós temos uma vida completamente, com todo respeito, inútil. Sem sentido. Por quê? Porque fazemos de tudo, menos viver a intencionalidade da glorificação de Deus. Tá, meus irmãos? E aí eu quero citar, eu até tenho esse livro aqui em cima, deixa eu mostrar para vocês. É esse livro aqui, né? Eu sei que está pequenininho. Eu posso expandir aqui. Deixa eu expandir aqui para vocês poderem ver. Aqui, é esse livro aqui que eu vou estar citando, ó. A missão primordial, os fundamentos da missão em Gênesis, do capítulo 1 ao capítulo 11, do professor Schum, tá? Esse livro é muito interessante, trabalhando essa temática da teologia bíblica da missão, e aí eu separei alguns recortes que eu julgo importantes para o nosso desenvolvimento. Vamos lá, permitam-me ler junto com os irmãos o que está na tela de vocês. É dentro do contexto de adoração que Adão recebe uma ordem direta de Deus: sede fecundos, multiplicai, enchei a terra, sujeitai-a e dominai-a. Gênesis 1, 28, né? Esse texto é comumente conhecido como mandato cultural. A gente acabou de falar isso, né? O mandato de Gênesis 1, 28, isso aqui é muito importante, não deveria ser isolado do seu contexto cultico, onde cada elemento da criação, inclusive o homem, são chamados para adoração. Se levarmos isso em consideração, a procriação, multiplicai-vos, e a expansão, enchei a terra, visavam a ampliação do alcance da adoração até os confins da criação, tá? Então, veja, todo ser que respira louva o Senhor, né? Na verdade, toda a criação louva a Deus. Mas quem é o sacerdote? Quem é que guia essa adoração? É o homem, porque o homem foi feito como imagem e semelhança de Deus e para dominar sobre a criação. Então, ainda que tudo louve, quem é o pastor desse louvor a Deus é o homem, a humanidade, tá? Isso fica demonstrado, meus irmãos. Reparem só, lá em Gênesis 3, quando Deus se aproxima, né, de Adão e Eva, diz, né, quando ouviram a voz do Senhor que andava no jardim pela viração do dia. Por que eu estou botando isso aqui? Porque algumas pessoas têm um conceito errado do tipo que o jardim do Éden era o paraíso porque Deus morava lá. Deus não habitava o jardim. Deus descia no pôr do sol, na viração do dia, para conversar com Adão e Eva. Então, repare, Deus descia para comunicar-se, para apresentar a sua palavra a Adão e Eva, porque Adão e Eva eram os representantes da sua glória e os responsáveis por levar a criação à adoração de Deus. Mas Deus não estava morando no jardim. Porque se Deus morasse no jardim, não haveria necessidade desse mandato, né? A glória de Deus estaria no jardim. A glória de Deus não estava no jardim. O homem e a mulher que foram criados como representantes da glória de Deus e, portanto, cabia a eles a expansão da adoração a Deus, o mandato cultural, tá? Espero que esteja fazendo sentido. Se não estiver fazendo, meus irmãos, vocês podem mandar perguntas, pode mandar no meu Instagram, né? Eu acho que é a única maneira da gente se comunicar aqui, até porque talvez as pessoas estejam vendo e não me conheçam, né? E aqui, então, portanto, o jardim era o local no qual Deus se relacionava com a humanidade. E aí a gente entende isso aqui, né? O jardim do Éden como o primeiro templo. Por que o jardim do Éden é o primeiro templo? Ora, porque o templo nada mais é que o local da adoração de Deus, né? E se o jardim do Éden é o primeiro templo, a gente vê, então, esse encaminhar do Éden para a igreja, né? Porque depois do Éden a gente vai ver a adoração de Deus no Sinai, quando Deus entrega as tábuas para Moisés. Deixa eu tirar minha cabeça aqui que eu tampei uma palavra. Agora sim. Depois a gente vai ver a adoração a Deus no tabernáculo, né, o templo móvel. Depois, finalmente, no templo de Jerusalém, lá com Salomão. E, finalmente, na igreja. Então, veja que o Éden aponta para a igreja. Porque a igreja é o local onde Deus é glorificado. E isso é lindíssimo, porque a igreja não são as paredes. A igreja é a comunhão dos santos. Por isso que o local onde Deus é glorificado é onde nós, filhos de Deus, estamos. No templo e de casa em casa, tá? Então, esse é o apontamento. Mas há uma consequência imediata nesse. Bem, antes de eu ir para essa consequência, deixa eu trabalhar aqui o que a gente tem até agora, né? Só para a gente fixar os conceitos. Então, vamos lá. O que sabemos até aqui? Deus cria a humanidade à sua imagem e semelhança, né? Deus fez um homem à sua imagem e semelhança. Legal.
Ou seja, 2, Deus faz a humanidade como representante da sua glória na terra. Lembrem-se mais uma vez, Deus não habitava a terra, Deus comunicava a sua glória a Adão e Eva, os seus representantes, tá? Deus não fez nenhum animal à sua imagem e semelhança, não fez nenhum anjo, querubim, serafim à sua imagem e semelhança, tá? 3, Deus vinha se relacionar com Adão e Eva no jardim, manifestando a sua glória aos seus representantes. Da mesma forma que fará o quê? No Sinai, no tabernáculo e no templo. Lembrem-se, meus irmãos, que tanto no Sinai, no tabernáculo, quanto no templo, o que aconteceu? A nuvem da glória de Deus desceu. Lembra que a nuvem da glória de Deus desce no Sinai, e aí Deus fala, Moisés, diga que ninguém se aproxime, senão morrerá. Quando Moisés termina o tabernáculo, e aí termina de colocar a Arca da Aliança lá atrás do Santo dos Santos, a nuvem da glória de Deus desce no Santo dos Santos, no Santíssimo Lugar. No templo de Salomão, a mesma coisa. Quando quando Salomão termina a consagração do templo, a nuvem da glória de Deus desce. Então é exatamente isso. 4, a gente chega à conclusão. Podemos tomar o Éden como o primeiro templo, o que é lindíssimo. Por que é lindíssimo isso? Bem, primeiro porque é a palavra de Deus. Segundo, porque vemos que desde o começo, o que realmente importa, meus irmãos, é a glorificação de Deus, né? Isso é tão significativo, e haverá uma segunda aula, essa aqui é uma aula introdutória à teologia bíblica da missão, que os conceitos dessa aula já são suficientes, tá? Mas eu faço uma aula de aprofundamento em que eu demonstro isso com outros argumentos, além desses aqui, para mostrar o seguinte, eu só vou fazer esse comentário. Se o objetivo da Bíblia fosse a nossa salvação, eu não estou falando que Deus não se importe, é óbvio que ele se importa, né? Pelo amor de Deus, nós somos crentes. Mas se... Porque às vezes falam assim, não, a Bíblia é a história da redenção humana. Se a Bíblia fosse a narrativa da redenção humana, meus irmãos, sabe quem seria o personagem principal da Bíblia? Eu e você. Mas o personagem principal da Bíblia não sou eu e você, é Deus. Porque Deus seria glorificado nos mandando para o inferno, porque a sua justiça seria feita. Mas aprove a Deus, em sua graça e misericórdia, aceitar a ser glorificado, salvando pecadores como eu e você. Então veja que a Bíblia não é para tratar da salvação do homem. A Bíblia é para tratar da glorificação de Deus. Só que aprove a Deus, em graça e misericórdia, aceitar ser glorificado nos salvando. E aí sim, uma vez que Deus aceitou ser glorificado nos salvando, só é possível glorificá-lo mediante a pregação do Evangelho, porque só os salvos o glorificam. Tá? Então vamos lá. Sendo assim, entendendo o Éden como o primeiro templo, é fácil concluirmos que Adão foi o primeiro sacerdote. É isso aqui que eu estava comentando antes, tá? Então, o primeiro sacerdote, meus irmãos, foi Adão. Adão foi o primeiro sacerdote, o primeiro missionário. Veja que não há separação entre o exercício missionário e o exercício sacerdotal, né, meus irmãos? Então todo mundo vai ser pastor? Não. Mas a gente precisa lembrar de um conceito fundamental da Reforma Protestante, e Lutero falava muito sobre isso. O sacerdócio universal de todos os crentes. Todos nós somos sacerdotes. Todos nós. Por quê? Porque todos nós temos como função, como mandato cultural, como missão, como objetivo de existência, o quê? Levar tudo e todos a glorificarem ao nome de Deus. Né? O nome de Deus. Só fazer um comentário aqui, né? Porque a gente vai falando e eu vou pensando ao mesmo tempo, né? Até porque falar sem pensar não é algo bom. Eu acabei de falar que Deus seria glorificado se mandasse todo mundo para o inferno, mas ao mesmo tempo eu também falei que somente o salvo glorifica a Deus. Sim, uma coisa não anula a outra, tá, meus irmãos? Deus seria glorificado nos mandando para o inferno, exercendo justiça. Só que ele seria glorificado no momento em que nós fôssemos condenados para o inferno, e ele não seria glorificado em amor. Né? O objetivo de Deus é que nós o sirvamos em amor. O glorifiquemos em amor e não somente quando ele exerce a justiça dele, de condenação. Tá? Então, uma coisa não anula a outra, porque eu sei que vocês estavam pensando isso, né? Que a gente ouve pensamentos. Tá, deixa eu voltar para cá. Logo podemos entender com ainda mais clareza o mandato cultural. Quando Deus diz, cresçam e se multipliquem e se espalhem, o que Deus está falando? É isso aqui, ó. Vão e expandam o templo para toda a terra. O objetivo de Deus na ordem, qual era? Que não haja um único cantinho no qual Deus não seja glorificado e não possa se relacionar com as suas criaturas. Porque o objetivo era tornar todo o planeta Terra um grande templo a Deus. Que, meus irmãos, é o que vai acontecer nos novos céus e nas novas terras da Nova Jerusalém, né? Quando Jesus voltar e o pecado for anulado, é isso que vai acontecer.
todo o planeta Terra, toda a criação, irá o quê? Glorificar a Deus em todos os locais. Portanto, esse sempre foi o objetivo. Então, a ordem de Deus do crescei-vos e multiplicai-vos, nada mais é do que o quê? Encham a terra com a minha glória. Que não haja um único cantinho no qual eu não seja glorificado, tá? E Deus nos colocou como agentes intencionais disso, né? Esse é o mandato cultural. Aqui, eu botei nesse parênteses, né? A humanidade é a representante da glória de Deus e o templo é onde Deus se relaciona com a sua criatura. Por isso a ordem de quê? De expandir o jardim. Isso é belíssimo, né? Deus seja glorificado por isso. Tá? Isso é muito legal, né? E por que isso é tão importante, né, meus irmãos? Simples, porque, veja, essa é a motivação da missão, né? Essa é a motivação da missão. Por isso que é tão fundamental nós falarmos sobre isso, tá? Tão importante, tão importante. Tá? Tá tudo claro até aqui, meus irmãos? Se não tiver, manda mensagem lá no Instagram, tá? Ou se você tiver meu número, manda no WhatsApp. Esse é o mandato cultural, isto é, a missão primordial. Para isso e por isso Deus criou a humanidade. Então, por que você está vivo, meu irmão, minha irmã? Você está vivo para glorificar a Deus. Por que existe igreja? Para glorificar a Deus. Meus irmãos, a aplicação disso nas nossas vidas acaba com todos os problemas. Todos os problemas. Eu devo ou não devo casar? Simples. Eu casado glorifico mais a Deus do que eu solteiro? É isso. Eu devo ou não devo ter filhos? Simples. Eu tendo filhos glorifico mais a Deus sem ter filhos? Eu devo pintar a igreja de preto ou não? Simples. Eu pintando a igreja de preto glorifico mais a Deus do que não pintando? Qual música eu devo escolher para o repertório do culto de domingo de manhã? Esse louvor vai glorificar mais a Deus do que o outro louvor? Eu devo ou não terminar de assistir essa aula? Eu terminando de assistir essa aula, glorifico mais a Deus do que não terminando? Esse é o padrão, esse é o critério de corte, é isso. É isso. Meus irmãos, isso acaba com tudo. Porque, veja, eu devo ou não falar mal do meu pastor? Eu falando mal do meu pastor, glorifico mais a Deus do que não me calando? Eu devo ou não sair da igreja? Eu saindo da igreja vou glorificar mais a Deus do que ficando? Ou eu estou saindo da igreja por um outro motivo que não é a glória de Deus? Aí pronto, gente. Eu estou pregando esse texto por um outro motivo que não seja a glória de Deus. Eu estou tomando uma decisão de ir morar em tal local por um outro motivo que não seja a glória de Deus. Se for isso, eu vou me frustrar. Porque o objetivo da minha existência, da minha vida, o mandato cultural é glorificação de Deus. Simples assim. Então a gente tem que aplicar isso em tudo. Mas é subjetivo. Não, não é subjetivo, porque a gente tem a Bíblia. Veja, citando novamente o livro, né? Quando falamos de templo, temos a tendência de limitar o conceito a um lugar circunscrito, erigido a finalidade cultica. Mas esse não era o plano de Deus. Toda a criação se tornaria o templo sagrado do Senhor, na medida que o jardim do Éden, o santo dos santos, fosse expandido pelo sacerdote real e os seus descendentes, que deveriam encher a terra. Gênesis 1, 28. Cobrindo-a com o reflexo da glória divina, que a gente está falando, né? Por serem imagem de Deus. Gênesis 1, 26. O que tornava o Éden sagrado era a presença de Deus, cuja glória era refletida pelo ministério do seu sacerdote real. O próprio Adão e Eva, né? A atividade real e sacerdotal de Adão no jardim era para ser o começo do cumprimento da comissão de Gênesis 1, 28, o mandato cultural. E não deveria se limitar às fronteiras do jardim original, mas estendê-la a todo mundo. Por exemplo, a fala de Adão nomeando os animais, em particular, expressa parte do seu reinado sobre a criação, né? Ou seja, foi por isso que Deus deu domínio. Deus deu domínio ao homem e à mulher, né? À humanidade, para que governassem a criação a fim de levar toda a criação à glória de Deus. A aliança entre Deus e o homem, Gênesis 1, 28, era trazer a criação ao seu propósito final de adoração. Eu acabei de falar isso, né? Ao dominar e sujeitar todas as coisas, expandir a adoração através de seus descendentes, multiplicando-se e completar a missão de encher cada canto do planeta, cobrindo toda a sua extensão. O uso do nome Yahvé Elohim é outro sinal dessa aliança. Isso aqui é interessante porque o primeiro momento onde Deus apresenta o seu nome, porque Elohim, né? Elohim não é o nome de Deus. Elohim é como um título, né? Elohim significa Deus, literalmente. E Yahvé seria o nome de Deus, né? Ou Yehoa.
que é o tetagrama, né? YHWH, né? Então isso aqui você bota vogais para a gente conseguir pronunciar. A primeira vez que o nome de Deus vai ser citado é quando Deus cria a humanidade, ali em Gênesis 2. Tá? Repara, depois pega a sua Bíblia e veja que quando você abre em Gênesis 2, você vai ver que está escrito assim, o Senhor Deus os criou. E só que Senhor está com todas as letras maiúsculas. Por quê? Toda vez que você vê escrito Senhor com todas as letras maiúsculas no Antigo Testamento, a palavra original era o nome de Deus. Tá? Então, qual é a importância disso? Era o tetagrama, né? Que a primeira vez que Deus vai apresentar o seu nome é na criação da humanidade. Então, veja que o objetivo de Deus era ter uma relação íntima e pessoal com os seus representantes na Terra. Tá? Isso é belíssimo. Repara, deixa eu só comentar isso novamente, porque eu acho isso muito bonito. Se você pegar todo o Gênesis 1, tá assim, e disse Deus, e Deus fez, e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus, haja luz. No original é o quê? Elohim fez, Elohim disse, Elohim. Então, Deus, Elohim, né? O título. Somente quando vai falar da criação da humanidade em Gênesis 2, é que você vê o quê? Yahvé Elohim, ou seja, o nome de Deus. Deus vai apresentar o seu nome pessoal somente na criação da humanidade, tá? E não na criação do universo, do cosmos, né? Por quê? Porque nós somos os representantes da glória de Deus, não a criação, tá? Isso é belíssimo. Aqui, né? Isso aqui eu já li, só o segundo parágrafo. A aliança missionária pré-queda consistia em expandir a adoração ao levar o Éden até os confins da Terra, fazendo com que todo o planeta se tornasse um grande templo, tá? Daqui a pouco eu vou falar sobre essa questão da pós-queda, né? Aqui ele vai reforçar que de Abraão, os patriarcas, tudo sempre foi isso, tá? Só que, meus irmãos, houve a queda, e aí? Né? Houve a queda. O que é a queda, né? A entrada do pecado no mundo, Gênesis 3. Então vai acontecer a queda. E aí? E agora? O que faremos à vista dessas coisas? A queda muda o mandato cultural. Satanás e o pecado possuem poder para mudar a vontade soberana de Deus na Terra? É óbvio que não. Claro que não, né, meus irmãos? O pecado tem poder para mudar a missão de Deus ou o mandato cultural? Não. Não. O que acontece, então, quando o pecado entra? Eu vou ler o texto aqui e depois eu comento, né? Acho que fica um pouquinho mais fácil, tá? Vamos lá. Quando o pecado entra na história humana, o mandato cultural, ele não é anulado. Ele, entre aspas, apenas torna-se impossível de ser praticado. Como é que seres impuros e pecadores poderiam glorificar ao santo e puro? Impossível. Na verdade, uma vez que enquanto pecadores somos inimigos de Deus, nós não temos vontade de glorificar a Deus, né? Nossa vontade é matar a Deus, é negar a Deus, né? Matar a Deus no sentido da crucificação, né? Isso que eu quero dizer, pelo amor de Deus. Uma vez que pecamos, meus irmãos, que o pecado entrou, né, em nós, a nossa vontade passa a ser escrava do pecado, né? Porque o bem que não quero, este não faço, mas o mal que não quero, este faço e refaço. Paulo vai explicar isso lá em Romanos, né? Então, uma vez que a minha vontade tornou-se escrava de Satanás, eu não quero mais glorificar a Deus. A minha vontade é ir contra a glória de Deus. Então, veja, o pecado ele não tem o poder de mudar o mandato cultural. O pecado ele não tem o poder de mudar a vontade soberana de Deus na criação da humanidade. Só que isso tornou-se impossível de ser praticado. Em que sentido? Eu não quero praticar. É por isso que torna-se como único meio para o cumprimento do mandato cultural a anunciação do Evangelho. A salvação de Jesus, a graça. Porque somente aqueles que foram alcançados pela graça, que aceitaram Jesus, somente estes deixaram de ser escravos de Satanás. Romanos 6 vai dizer sobre isso. E somente aqueles que não são mais escravos de Satanás podem glorificar a Deus. Porque a sua vontade não está mais cativa ao diabo. Então, veja, a entrada do pecado na humanidade não mudou o propósito criacional, isto é, o mandato cultural, a missão primordial. A entrada do pecado tornou impossível de acontecer.
E aí Deus, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Deus criou uma maneira disso acontecer. Como? Através, mediante de Jesus Cristo, o nosso único mediador. Belíssimo, belíssimo, né? Lindíssimo. É claro, tudo na Bíblia é belo, né? Óbvio. É o que vai dizer 1 João, né? E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Tá? Ele que nos purifica, né? Isso aqui é só para mostrar, né, que somos todos impuros, lá aquele texto da Arca da Aliança, não vou comentar isso agora. Então, veja, para não ficar dúvidas, a missão em nada foi modificada. O que mudou é que tudo agora é feito por intermédio de Jesus Cristo. Através dele, somente, nós podemos ser novamente representantes da glória de Deus no mundo e levar esse mundo ao conhecimento do Evangelho salvífico. Isso aqui ficou claro, meus irmãos? Ou melhor, essa pergunta é errada, né? Eu me fiz entendido? Tá? Quando eu pergunto se isso aqui ficou claro, eu estou jogando a responsabilidade em cima de você, né? Mas o princípio básico da comunicação é que quem tem que se fazer entendido é o comunicador, né? E aí, o famosíssimo texto de Coríntios, né? Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando os homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Por isso, em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Então, veja, a única forma de haver a reconciliação para a glorificação de Deus é através de Cristo. Então, o objetivo da criação da humanidade mudou? Não, é o mesmo desde sempre. O mandato cultural é o mesmo desde sempre. Que é o quê? Glorificar a Deus. Só que a partir de Gênesis 3, só é possível glorificar a Deus através da reconciliação de Jesus Cristo. Somente assim. Conclusão, em nome de Jesus. Missão é o quê? Levar a glória de Deus até os confins, a fim de que todos os povos, tribos e nações louvem ao Senhor. Qual é o único meio que temos para isso? O Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1,17, né? Assim, anunciamos a palavra do Evangelho para que o ímpio seja salvo, e então se torne um discípulo e, portanto, um glorificador de Deus. O que muda na perspectiva, meus irmãos, é entender que a gente não anuncia o Evangelho para salvar a alma do pecador. Isso é muito pouco. A salvação da alma do pecador não é o fim. A salvação da alma do pecador é o meio para que Deus seja glorificado. Porque o que importa é a glorificação de Deus. É isso que importa. Deus é o personagem principal e não a minha alma. E não eu. Por favor. E aí, só para dar um embasamento, né, maior, vamos lá, um monte de texto que fala sobre isso. Salmista fala, anunciar entre as nações o que? A sua glória. Entre os povos, as suas maravilhas. Então, tributai ao Senhor o quê? Glória devida ao seu nome, meus irmãos. O objetivo é glorificar a Deus. Outro salmo, mais salmos. Reina o Senhor, tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins. O Senhor é grande em Sião e sobremodo elevado. Celebrem o nome grande e tremendo dele. Outro salmo, redentiei graças entre os povos ao Senhor, cantar-te-ei louvores entre as nações, aqui e pregar até os confins, é isso, é levar as nações a glorificar a Deus, meus irmãos. Louvai ao Senhor vós todos os gentios, nós, né? Louvai-o todos os povos. Isso é a missão. E aí um dos meus versículos favoritos, Abacuque 2,14. Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. É isso. O que é missão? Missão é levar tudo e todos a glorificarem a Deus. Isso é o mandato cultural. Então, quando é que a missão começa? Antes da humanidade. A missão sempre existiu, porque Deus sempre foi glorificado. Quando o pecado entra em Gênesis 3, a missão não mudou. O que mudou foi o método. Adão e Eva não precisavam de Jesus no jardim para glorificar ao Pai. Adão e Eva bastava obedecer. A partir do momento que o pecado entra, a desobediência entra, eu só posso glorificar a Deus através da redenção, da graça, misericórdia e justificação de Jesus.
Então, o que mudou não foi a missão, foi o método. A partir de agora, é somente através do Evangelho. Tá? Bibliografia, e a gente entra no intervalo. Um último comentário antes do intervalo. Bibliografia desse tempo de aula, né? Porque você pode falar assim, mas no Antigo Testamento não tem uma ordem de id. Agora a gente vai ver como é que era feito isso no Antigo e como é feito no Novo. Tá bom, meus irmãos? Então, vamos fazer um intervalo. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos voltando aqui para o nosso segundo tempo de aula. E eu quero demonstrar isso que a gente acabou de falar, né? Na narrativa bíblica. Veja, eu quero pegar como exemplo Caim e Abel, Noé e Babel, para mostrar que a grande questão, meus irmãos, o que está em jogo é a glorificação de Deus, tá? O objetivo de Satanás é impedir a glorificação de Deus, tá? É isso que está em jogo. Vocês vão ver que toda a questão da narrativa bíblica, ela vai estar ao redor disso, ok? É isso que nós vamos estar vendo. Então, por exemplo, quando Caim peca, ele comete um erro missionário, porque ele não vai glorificar a Deus como a Deus deveria ser glorificado. Mas vamos para os slides, que aí eu vou mostrando isso aqui, eu vou pular algumas coisas. Veja, qual foi o erro de Caim? Por que Deus rejeitou a oferta de Caim? Quer ver? Vamos direto para o texto. O texto de Gênesis vai dizer o seguinte: aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim de sua oferta não se agradou. A gente sempre tem que lembrar da economia bíblica, ou seja, a Bíblia diz aquilo que é importante e aquilo que a Bíblia não diz também é importante. Ora, se quando Moisés escreve, ele faz questão de colocar essa qualificação à oferta de Abel, isto é, de que Abel trouxe das primícias e Deus se agradou, e Deus não se agradou de Caim, eu posso chegar a uma conclusão muito lógica e simples. Qual é? Caim não trouxe das primícias. Ou seja, Caim não trouxe o melhor do que ele tinha para Deus. Repara, meus irmãos, que não é que Caim não ofertou para Deus. Caim ofertou, só que Caim não ofertou aquilo que havia de melhor, como seu irmão Abel tinha feito. Portanto, qual é o pecado de Caim? O pecado de Caim, ele quebra o mandato cultural, tá? Por quê? Porque Caim não vai dar a glória devida a Deus. Lembremos-nos aquilo que a gente falou enfaticamente no último tempo de aula. Quando Adão e Eva são expulsos do jardim, o mandato cultural não muda. Ele continua sendo o mesmo. Qual é? Glorificar a Deus. Tá? Portanto, quando Caim traz simplesmente uma oferta e não a melhor oferta, ele está tendo um erro. Ele está quebrando o mandato cultural. Ele está cometendo um pecado. Um pecado o quê? Na sua missão. Caim tem uma falha enquanto missionário, porque o que é ser missionário? Ser missionário, em primeiro lugar, é glorificar a Deus e, em segundo, levar todos os povos, tribos e nações também a glorificarem a Ele. Tá? E aqui vale um comentário muito importante, que nós vemos que toda a narrativa bíblica vai girar em torno da glorificação de Deus. O projeto de Satanás é impedir a glória de Deus, que Deus seja glorificado. Impedir a glorificação. O inferno é o local onde Deus não é glorificado, porque o inferno é o local da condenação dos pecadores. Por que Satanás quer levar para o inferno as nossas almas? Porque ele é sádico? Gente, sejamos mais maduros que isso. Satanás quer levar nossas almas para o inferno porque no inferno Deus não é glorificado. Então, quando Satanás leva Caim a cometer o homicídio, é óbvio que havia eu não estou dizendo que Caim foi possuído, mas que havia uma ação satânica, é óbvio, né? Quando Caim, então, mata seu irmão Abel, qual é o plano de Satanás? Ora, Abel é aquele que glorifica a Deus. É a descendência de Adão e Eva que glorifica a Deus. Quando Caim mata Abel, o que está acontecendo? A descendência da glorificação de Deus está sendo interrompida e está prevalecendo sobre a terra a descendência daqueles que não glorificam a Deus. Basta você depois dar uma lida ali na descendência de Caim. Você vai ver lá Tubal-Caim, você vai ver Lameque. Lameque foi pior que Caim e era descendente de Caim, por exemplo.
Então esse é o objetivo de Satanás. O que Satanás não contava é que Deus sempre está no controle de todas as coisas e Adão e Eva vão ter um terceiro filho, que é Sete, e é muito interessante porque quando em Gênesis 4, quando a gente lê a genealogia de Sete, diz assim, e naquele tempo começaram a invocar o nome do Senhor, ou seja, a glorificação de Deus, ela volta a acontecer através do terceiro filho de Adão e Eva, tá? Para eu demonstrar o argumento ainda com mais propriedade, eu mostrar que isso é uma doutrina, olha aqui em Noé. Eu até já tinha posto, né? Não, aqui em Noé. Aqui. Como se foram multiplicando os homens na terra, eles nasceram filhos. Agora eu já estou em Gênesis 6. Vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram e tal. O que importa aqui? Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus que a terra estava corrompida, porque todo ser vivente tinha se corrompido. Só que aí, olha o caso de Noé, né? Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Primeiro, que se Noé achou graça, isso é fruto do próprio Deus, né? Porque aquele que dá a graça é Deus. Então, Noé achou um favor imerecido, né? Não é mérito de Noé. Agora, Noé tinha qualidades. Quais eram as qualidades de Noé que levaram Deus a poupá-lo? Repara nisso aqui. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. E aqui, esse finalzinho, Noé andava com Deus. Meus irmãos, essa característica de andar com Deus é a mesma característica que Adão tinha no jardim. Então, por que Noé é poupado? Óbvio, em primeiro lugar, a graça de Deus. Mas qual é a participação de Noé nisso? Não em alcançar graça, né? Mas em ser valorizado, digamos assim, em ser receber um galardão da parte de Deus. É porque Noé cumpria o seu mandato cultural. Noé era um missionário. Noé glorificava a Deus. E dá para provar isso, tá, meus irmãos? Se isso aqui não for suficiente para você, repare. Qual é a ordem que Deus vai dar para Noé e sua família após o dilúvio? Repara nisso. Aqui, Gênesis 9, né? Abençoou Deus a Noé e seus filhos e lhe disse o quê? Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. É literalmente a mesma ordem que Deus tinha dado para Adão. Tá? E para ficar exato, que tem uma vinculação direta com o mandato cultural, lá na frente, no capítulo 9, versículo 6 e 7, olha só. Faz questão de relembrar o quê? Porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Mas, sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. Ou seja, Deus faz questão de lembrar que fez o homem à sua imagem, para nos lembrar o quê? Que nós somos representantes da glória de Deus na terra. Por isso que a ordem que foi dada a Adão vai ser repetida em Noé. E aí isso demonstra todo o argumento. Qual é o argumento? De que o mandato cultural, que é encher a terra com a glória de Deus, não mudou depois do pecado. Porque Deus vai repetir a mesma ordem para Noé e sua família e ainda vai citar novamente o fato de sermos feitos à sua imagem, tá? Então, veja, o mandato cultural, que é o propósito da existência da humanidade, ele não é modificado de acordo com o pecado, é claro que não, tá? E ele continua sendo o mesmo. Então, a missão é a mesma desde o jardim, desde a criação de Adão e Eva. É glorificar a Deus, é encher a terra com a glória de Deus, ok? E aí, quando a gente chega em Gênesis 11, qual é o pecado de Babel? Olha que interessantíssimo. Gênesis 11 é de uma beleza. Depois façam uma análise exegética desse texto, porque tem questões no hebraico muito interessantes de como esse capítulo 11 é escrito, tá? Mas isso não vem ao caso. Lembremos-nos que o mandato cultural qual era? Encher a terra com a glória de Deus, ou seja, se espalhar e levar a glorificação de Deus. Qual é o pecado de Babel? Olha isso aqui. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Babel vai quebrar os dois pilares do mandato cultural. A ordem era glorificar o nome de Deus. O objetivo deles de construir a torre qual é? Tornemos célebre o nosso nome. E a segunda ordem qual era? Se espalhem pela terra. O que eles queriam?
construiu uma torre para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então, Babel, e vocês sabem que Babel vai dar na Babilônia, é óbvio, né? Babel, ele quebra os dois pilares do mandato cultural. O mandato cultural é glorificar a Deus em todos os lugares, por isso se espalhar. Então, glorificar o nome de Deus e se espalhar. Babel faz o contrário, que é tornar célebre o próprio nome, glorificar a si mesmo e não ser espalhados. Meus irmãos, dá para perceber como tudo, por isso que é tão importante, por isso que eu falo sobre teologia bíblica da missão. Nós temos que falar de Gênesis 1 até Gênesis 11. Porque se você passa por isso, você perde. Se perde o principal, que é a glorificação de Deus. Então dá para perceber que, vamos lá, Caim e Abel. Caim comete o erro de não dar a glória devida a Deus. Noé vai ser preservado porque Noé glorificava a Deus e vai ser repetida a mesma ordem. Vocês são a imagem de Deus, isto é, representante da sua glória, multiplicai-vos e enchem a terra. Quando a gente chega em Gênesis 11, Babel, o pecado de Babel é justamente qual? Não quer glorificar a Deus, quer glorificar o próprio nome e não quer se espalhar na terra. Por sinal, só um comentário que eu lembrei aqui agora, se vocês lerem ali depois o que acontece com Caim, Caim vai edificar uma cidade e vai colocar o nome da cidade de Enoque, que é o nome do seu filho. Veja, Caim, o primeiro ato que ele faz depois de Deus castigá-lo é justamente continuar quebrando o mandato cultural. Caim não se arrepende. Ele vai glorificar o nome do filho dele, mas não o nome de Deus. Novamente, tudo gira em torno dessa questão, tá, meus irmãos? E aí sim, né, vai ter consequência. O Senhor disse, eis que o povo é um e todos têm a mesma linguagem, isso é apenas o começo, agora não haverá restrição, né? Vinde, desçamos, a gente está no plural porque é a trindade, né? E confundamos ali a sua linguagem. Para quê? Para que um não entenda a linguagem do outro e o Senhor dispersou dali. Veja que, meus irmãos, o mandato cultural vai se cumprir. O homem, querendo ou não, Deus vai ser glorificado. E Deus intervém nesse sentido, que é o que está acontecendo aqui. De boa, gente, tranquilo? Se tiver alguma dúvida, manda no Instagram aí, né? Pode botar no comentário? Não é que não posso, mas eu não sei quando é que eu vou estar vendo aqui os comentários, né? Até porque eu devo estar postando esse vídeo aqui em mais de um canal, tá? Pois bem, então, tendo feito esse arcabouço aqui, só para demonstrar todo o argumento, você talvez esteja falando o seguinte, legal, então a gente tem que glorificar a Deus, é verdade. Só que no Antigo Testamento, nós não temos uma ordem do id, né? Não existe nenhuma ordem do vá. Com exceção de Jonas, mas Jonas é uma exceção que apontava para o Novo Testamento e apontava para o Messias, não existe essa ordem. Em nenhum momento Deus manda Israel ir pregar em qualquer lugar. Portanto, vamos lá. O mandato cultural, a missão, é a mesma desde sempre. O que foi sendo modificado é o método através do qual a missão pode ser cumprida. No Jardim do Éden, antes do pecado, bastava obediência e isso seria cumprido. No Antigo Testamento, a missão é a mesma, só que a metodologia ela é centripetar. O que é centripetar? Isto é, para dentro. No Novo Testamento, a metodologia será centrífuga, que é o que a gente vai ver no próximo tempo de aula. Isto é, para fora. Então, a grande diferença, veja, o fim é o mesmo, o objetivo é o mesmo, glorificar a Deus. Só que a grande diferença no Antigo Testamento é que era para dentro e no Novo era para fora. Como assim era para dentro? Vamos lá. Por mais que a missão sempre seja a mesma, não vemos no Antigo Testamento uma ordem para o id, como vemos no Novo Testamento. Isso acontece pois a missão veterotestamentária era centrípeta, enquanto a missão neotestamentária é centrífuga. Para ficar claro, meus irmãos, a missão é: levem a minha glória por toda a terra. Como vocês, Israel, farão isso? De forma centrípeta. Deus permitiu que Salomão erguesse o templo para que os povos vissem o que o Senhor fazia em Israel e, admirados com isso, viessem até Jerusalém e ali se convertessem ao Deus de Israel. Está vendo o movimento centrípeto, o movimento para dentro? Meus irmãos, a gente precisa lembrar que Israel era totalmente diferente dos outros povos, tá? No primeiro momento, Israel não tinha nem rei. Israel não tinha exército permanente. Israel não seguia o mesmo
padrão de plantação dos outros povos, porque Israel plantava durante 6 anos e o 7º ano não plantava. Então Israel tinha um sistema político diferente, um sistema econômico diferente, um sistema militar diferente, e Israel prosperava. Por quê? Porque Deus abençoava Israel, especificamente ali em Jerusalém, com o templo, e então os povos olhavam e se perguntavam, mas como é que Israel consegue prosperar se ele é totalmente diferente da gente? Eles então vinham até Israel e ali conheciam o Deus verdadeiro. Então, no Antigo Testamento, Deus abençoava o seu povo para os povos ao redor se chocarem e virem até o povo de Deus aprender o que esse povo tinha. E aí eles conheciam Deus Todo-Poderoso. Eu vou provar isso para vocês, porque tudo aqui tem que ser provado biblicamente. E agora a gente vai fazer um estudo de caso sobre a rainha de Sabá. Repare. De todos os povos vinha gente a ouvir a sabedoria de Salomão, e também enviados de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. Então, por que Deus concedeu sabedoria a Salomão? Ah, foi porque Deus vira para Salomão e fala assim, Salomão, pede o que você quiser. E Deus já sabia, na sua presciência, que Salomão ia pedir sabedoria. Gente, por favor. Deus vai dar sabedoria para Salomão para que a missão centrípeta se cumpra, para que o nome de Deus seja glorificado. Lembra aquilo que eu falei, que quando a gente entende que o que importa é a glorificação do nome de Deus, toda a nossa perspectiva da narrativa bíblica muda. Deus deu sabedoria para Salomão para que os povos ficassem admirados e viessem até Salomão e conhecessem o único Deus vivo. Gente, está escrito. Repara. Ah, não concordo. Então agora sim. O texto de 2 Crônicas da Rainha de Sabá. Vejam que não tem nada a ver com nenhum outro assunto que não seja a glória de Deus. Vamos nessa. Tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão, então por que Deus deu riqueza, sabedoria e fama para Salomão? Para que os povos viessem. Parênteses. Por isso, meu irmão, minha irmã, se você é um influencer, se você tem 10 milhões de seguidores nas suas redes sociais, Deus seja louvado. Use isso para glorificar a Deus. Porque Deus já usava os influencers desde a época de Salomão, tá vendo? Tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão. Volta. Com respeito ao nome do Senhor. Porque o que importa é o nome do Senhor. Veio a Jerusalém prová-lo com perguntas difíceis, com muito grande comitiva, com camelos carregados de especiarias, de ouro em abundância e pedras preciosas. Compareceu perante Salomão e lhe expôs tudo quanto trazia em sua mente. Salomão lhe deu resposta a todas as perguntas, e nada lhe houve profundo demais que não pudesse explicar. Vendo, pois, a rainha de Sabá a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, o lugar dos seus oficiais, o serviço dos seus criados e os trajes deles, seus copeiros, seus trajes, o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ficou como fora de si e disse ao rei: foi verdade a palavra que a teu respeito ouvi na minha terra, e a respeito da tua sabedoria. Olha aqui porque que Deus deu sabedoria e fama para Salomão. Eu, contudo, não cria no que se falava, até que vim e vi com os meus próprios olhos. Aqui, Deus dá fama, riqueza, poder, sabedoria a Salomão, justamente para isso, para que os povos viessem e vissem. Vou continuar a ler. Eis que não me contaram a metade da grandeza da tua sabedoria. Sobrepus a fama que ouvi. Se parasse até aqui, meus irmãos, seria uma mensagem... você é maravilhoso. Você é o lindo de Deus. Você é, tal. Seria o quê? Salomão no centro. Como algumas pessoas pregam hoje. Só que não para aí. Repare. Vou ler de novo. Eis que não me contaram a metade da grandeza da tua sabedoria. Sobrepus a fama que ouvi. Felizes os teus homens, felizes os teus servos que estão sempre diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Aqui está a missão centrípeta. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti para te colocar no trono como rei para o Senhor teu Deus. Veja, meus irmãos, veja que isso aqui é a demonstração da missão centrípeta. Deus abençoava Israel, Deus abençoava Salomão, com prosperidade material, é verdade, mas não para que o nome de Salomão fosse glorificado, e sim para que, ao ver esse nome de Salomão,
descobrissem o Deus Todo-Poderoso e aí sim glorificassem a Deus. Bendito seja o Senhor teu Deus que se agradou de ti, para te colocar como seu trono, no seu trono como rei para o Senhor teu Deus. Meus irmãos, ficou clara a missão centrípeta? Sim, é maravilhoso isso. E aí, deixa eu só fazer uma aplicação aqui. Você quer ser uma pessoa famosa, influente, rica, poderosa? Seja, sim, isso não é pecado. Só que entenda que tudo isso tem que ser para glorificação de Deus. O problema é que se a gente prega só aqui na glorificação de Salomão, tá errado, é pecado. É quebra do mandato cultural. Se a minha mensagem para no Jesus veio para te salvar e eu não falo que Jesus veio para te salvar para você o glorificar, tá errado. Meu Deus! Que possamos amadurecer na fé, meus irmãos. Viver novidade de vida e entender o propósito das nossas vidas. O propósito das nossas vidas é glorificar a Deus. É o que está acontecendo aqui. Então, como é que acontecia no Antigo Testamento? Para dentro. Deus abençoava Israel, abençoava com prosperidade material Israel e o seu rei. Então, os povos vinham, que é o que aconteceu com a rainha de Sabá. Tá? Observemos que Salomão não foi pregar a rainha de Sabá. Não. Deus usava a fama da sabedoria de Salomão, bem como o desenvolvimento do povo de Israel, para atrair as nações até o templo. Na verdade, e aí repara, a vinda da rainha de Sabá era Deus atendendo a oração de Salomão pela missão centrípeta. Porque quando Salomão faz a dedicação do templo, ele ora nesse sentido aqui, ó. Também é um estrangeiro que não for do teu povo de Israel, porém vier de terras remotas. Então Salomão tinha consciência de como é que acontecia a missão. Que as pessoas viriam. Tá? Isso aqui é um artigo bem interessante que vai fazer exegese profunda desse texto, tá? E aí eu peguei aqui o resumo do artigo que diz o seguinte: a narrativa bíblica é específica e intencional ao definir o interesse dela, da rainha de Sabá, na fama de Salomão com respeito ao nome do Senhor. Esse detalhe nos prepara para entender a visita da rainha como uma peregrinação em busca de respostas relacionadas ao quê? Ao nome do Senhor. É por causa desse tipo de detalhe que a presente pesquisa busca analisar esse episódio sob o ponto de vista missiológico, já que a fama de Salomão com respeito ao nome do Senhor foi capaz de despertar o interesse em uma pessoa como a rainha de Sabá. Tá? Agora, você pode falar o seguinte: legal, isso é Antigo Testamento. Sim, mas qual é a aplicação disso para nós hoje? Toda. Meus irmãos, quando nós convidamos alguém para vir à igreja, nós temos que ir ao perdido, é verdade, mas nós também convidamos. Quando as pessoas olham para nós, olham o nosso serviço, olham a nossa denominação, olham a nossa igreja local, olham o nosso ministério, olham a nossa casa, olham o nosso trabalho, isso fortalece a nossa pregação ou isso enfraquece a nossa pregação? Porque se a rainha de Sabá tivesse vindo no final da vida de Salomão, quando Salomão já tinha se perdido, o que ela teria encontrado? Deus teria sido glorificado através da rainha? Repara no que vai ser dito agora. O que é ainda esse artigo que eu citei, tá? O que aconteceu com a rainha de Sabá poderia ter sido um final bem diferente. Se o que, né? Se a visita tivesse ocorrido num período em que Salomão estivesse afastado do Senhor e corrompido pela idolatria que caracterizou os últimos anos de sua vida. Se essa tivesse sido a situação de Salomão por ocasião da visita, possivelmente a rainha de Sabá não teria dito as mesmas palavras de reconhecimento e louvor. O que aconteceria, meus irmãos? Aqui está a aplicação pastoral da missão centrípeta. O que aconteceria se aqueles que de alguma forma têm sido alcançados pelo nosso ministério local e transcultural viessem testar-nos e conhecer nosso contexto pessoal, social e religioso? O que aconteceria se eles quisessem ver, conhecer a minha denominação, minha igreja local e meu envolvimento em cada uma dessas instâncias? O que aconteceria se eles quisessem conhecer a minha instituição de ensino, meus alunos e as pessoas que compõem meu ambiente de trabalho? Como essa experiência os ajudaria a crer naquilo que eles ouviram por meio da minha ministração? Proponho que a razão pela qual a rainha de Sabá foi profundamente tocada pela experiência de ver Salomão em seu contexto é o fato de que a sabedoria é mais bem entendida quando é encenada na vida real do que quando lemos a seu respeito. Seguindo a proposta de Deuteronômio 4, a intenção original de Deus era que a sabedoria fosse, antes de tudo, observada em nossa vida.
E se o princípio da sabedoria é o temor do Senhor, então o temor do Senhor tem que ser observado na nossa vida, né, meus irmãos? Logo, aqueles que desejam, repara, envolver-se em um ministério transcultural efetivo, olha aí, missionário e missionária, precisam estar prontos e dispostos a investir fortemente na declaração de que seu estilo de vida impõe sobre a sua proclamação do Evangelho. O que debilita e, consequentemente, desacredita a nossa proclamação do Evangelho é mais um efeito de ausência do nosso estilo de vida, de elementos que ativem aquelas verdades. Em outras palavras, a solução do problema tem mais a ver com remodelar nosso estilo de vida do que reformular nossa pregação. Eu não preciso mudar a minha pregação, o que eu preciso mudar é o meu estilo de vida. O Evangelho é um só. O que tem que mudar é o quê? A novidade de vida do Espírito Santo em nós, tá, meus irmãos? Conclusão. A função da igreja e das nossas vidas é centrífuga, isto é, para fora, que é o que a gente vai ver no próximo tempo de aula, tá? Mas o templo em si continua sendo para dentro, né? Centrípeto, como acabamos de ver no Antigo Testamento. Por isso que não é errado convidar a pessoa para vir na igreja. Por isso até hoje está aqui, né? Convidamos as pessoas para vir até a nossa igreja. Por quê? Pois cremos que ali elas poderão testemunhar tudo aquilo que falamos do Senhor para elas. Quantas pessoas entraram numa igreja evangélica pela primeira vez não dizem? É completamente diferente do que eu pensava. Vou fazer um comentário aqui, né? E quantas pessoas vão numa denominação e acham que é de uma forma e quando chegam lá descobrem, né? Ó, como é diferente daquilo que eu pensava, né? Estou falando em defesa própria. Mas isso traz sobre nós uma grande responsabilidade. Qual é? A responsabilidade de, se quando eles vierem, eles vão ver na prática aquilo que eu prego. Tá? Aqui a bibliografia tem um vídeo do YouTube também, caso os irmãos queiram conferir. Então, o que a gente aprendeu com esse tempo de aula, né? Além de eu demonstrar aquilo que a gente falou no tempo anterior, esse tempo de aula a gente demonstra principalmente como é que era a missão no Antigo Testamento, que era para dentro, tá? E aí a gente faz esse estudo de caso da Rainha de Sabá. No próximo tempo de aula, a gente vai falar sobre a missão centrífuga, para fora, que é na qual nós estamos agora no Novo Testamento. Tá bom, meus irmãos? Então, mais um momento de intervalo. Deus abençoe a todos e não desista. Em nome de Jesus, fica aí firme no Senhor. Vamos para o intervalo. Tchau. Olá, meus irmãos. Estamos voltando para o nosso terceiro tempo de aula. Bem, o que nós falamos até aqui, né? Primeiro, no primeiro tempo de aula, a gente começou conceituando a teologia bíblica da missão, de forma mais específica, o mandato cultural, isto é, o propósito das nossas vidas, que nada mais é do que a glorificação de Deus. E que esse propósito ele não pode ser modificado, e não se modificou, pela entrada do pecado no mundo. Mas ele continua o mesmo. A gente demonstrou isso através de Noé, a gente demonstrou como toda a questão bíblica gira em torno do mandato cultural, lá em Caim e Abel, na Torre de Babel e etc. O que nós demonstramos também é que, conquanto o mandato cultural continue sendo o mesmo, ele torna-se impossível uma vez que nós tornamos-nos pecadores. Portanto, agora só é possível executá-lo através do Evangelho de Jesus Cristo. Por isso nós pregamos o Evangelho, para que pecadores sejam convertidos, então tornem-se glorificadores do nome do Senhor Jesus. Contudo, no último tempo de aula, a gente explicou o quê? Que no Antigo Testamento nós não tínhamos uma ordem do id, como nós vemos no Novo Testamento. Então, no Antigo Testamento, a missão ela era para dentro, ela era centrípeta, para dentro. Deus abençoava Israel e os povos vinham a Israel descobrirem que Deus era aquele, como a gente acabou de fazer o estudo de caso com a Rainha de Sabá. Nesse último tempo de aula, então, a gente vai trabalhar especificamente a questão do Novo Testamento, e aí sim, o id, e de forma bastante especial, a gente vai trabalhar a questão de quando Jesus fala, né? Jerusalém, Judéia, Samaria até os confins, porque esse é um texto que muitas pessoas confundem e não entendem o que Jesus está querendo dizer. Então, vamos lá. Deixa eu mudar aqui o slide. Primeiro, deixa eu voltar com a minha câmera, né? Que eu não estou aparecendo. Aqui. E agora, deixa eu voltar com o slide. Então, no Novo Testamento, o trabalho missionário deixa de ser para dentro e passa a ser para fora. Né? Acho que eu não estou falando nenhuma obviedade, estou falando uma obviedade, melhor dizendo.
Todos nós sabemos disso, né? Cristo, ele funda a sua igreja para que a sua igreja vá para fora, né? A própria definição da eclésia, né? Eu até coloquei aqui, ó, o termo para igreja, no Novo Testamento, eclésia, é composto pela preposição ek, para fora de, e a raiz kalel, que é chamar, ou seja, que literalmente poderia ser traduzido por chamada para fora de, dando-nos a ideia de uma comunidade dinâmica, crescente, local, não enraizada em si mesma ou com uma missão puramente interna. Então, o Novo Testamento, enquanto nós vamos ler a fundação da igreja, nós vamos encontrar justamente isso, né? E aí aqui a gente tem a declaração, né, da fundação da igreja, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, não vou trabalhar isso agora, mas a gente chega aqui, né, e ao falar sobre missão da igreja, missão para fora, a gente está falando da missão centrífuga, né? Lembra, centrípeta do Antigo Testamento era para dentro, centrífuga para fora. Então, a igreja do Novo Testamento, agora o processo, o mecanismo, a metodologia missionária do Novo Testamento, ela deixa de ser para dentro e passa necessariamente a ser para fora. Só que aí a gente chega nesse versículo, que muitas das vezes ele é mal compreendido. Não é que as pessoas falem heresias sobre ele, só que as pessoas trazem uma verdade bíblica num contexto que não está sendo dito. E a gente sabe, meus irmãos, que não é errado apenas você fazer uma interpretação incorreta, você falar algo que o texto não está dizendo. Mas mesmo que você traga uma verdade bíblica para um texto que não diz essa verdade, isso também constitui um erro. Por que eu estou dizendo isso? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Eu nem vou entrar na questão do batismo com o Espírito Santo aqui, tá? Porque aqui estava acontecendo o batismo com o Espírito Santo. Quer dizer, ia acontecer em Atos 2. Eu vou pegar a parte puramente missiológica, conquanto sem a ação do Espírito Santo isso não acontece, né? Porque o poder aqui é o dunamis, ou dinamis, né? Do Espírito Santo, que é aquilo que capacita para sermos testemunhas. E testemunhas aqui no original é a mesma palavra de mártir, né? Então, o batismo com o Espírito Santo, o revestimento de poder, nada mais é do que uma capacitação para sermos capazes de anunciarmos o evangelho, mesmo diante da morte. Isso que é o minhas testemunhas. Mas eu quero pegar, até porque se eu for explicar essa parte superior, eu teria que fazer várias aulas só sobre doutrina. Vou pegar a parte final. Jerusalém, Judéia e Samaria até os confins. Todos nós já ouvimos alguém falar o seguinte, não, porque Jerusalém você tem que começar pelos de casa. Judéia são os seus vizinhos, Samaria aqueles que você não gosta, e os confins, então, os que estão longe. Veja, eu tenho que começar a pregação pela minha casa, isso é certo, a Bíblia fala sobre isso. Só que esse texto não está dizendo sobre isso. Jerusalém não é a sua casa, Judéia não são seus vizinhos. Jerusalém é uma cidade em Israel, Judéia é uma região em Israel. Meus irmãos, pelo amor de Deus, por que Jesus fala especificamente essa sequência? Jerusalém, Judéia, Samaria até os confins. Por um motivo muito simples. Porque Jesus tinha que cumprir a profecia de Jeremias 31. Jesus, enquanto Messias perfeito, é lógico, ele tinha que cumprir todas as profecias. E algumas dessas profecias, elas se iniciaram o cumprimento em Jesus em vida e continuaram o seu cumprimento em seu corpo, isto é, a igreja. Só é possível entender Jerusalém, Judéia e Samaria e os confins se nós entendermos Jeremias 31. E aí me desculpa, deixa eu fazer um parêntese. A pessoa que não fala sobre isso está errada, está demonstrando falta de conhecimento bíblico. Como é que a pessoa desconhece a profecia de Jeremias 31 e quer dizer que aqui, quando Jesus fala que tem que começar em Jerusalém, Judéia e Samaria, tem que começar pelos de casa? Não é isso, gente, pelo amor de Deus. Aí, por isso que a gente tem que começar com conhecimento bíblico. Então, vamos para Jeremias 31. Olha o que diz Jeremias 31. Antes de eu comentar aqui Jeremias 31, deixa eu só dar o contexto, né? Jeremias, assim como Daniel, eles eram profetas no período do exílio, né? Então, depois, Abraão, Isaac e Jacó, aí vai vir aquele período de José e tal, escravidão, 350 anos de escravidão, Deus levanta Moisés. Moisés vai liderar o povo durante 40 anos, Moisés morre, Josué assume. Depois que Josué morre, vem o período dos juízes. Sansão, Débora, etc, etc, etc. Legal. E aí você entra num período ali que é juízes / profetas, né? Sendo o último Samuel que vai ungir Saul rei. O povo pede um rei, etc. Saul vai pecar, a dinastia de Saul acaba e vai começar uma nova dinastia, a dinastia de Davi, que não vai ter fim porque vai se cumprir em Jesus.
Aí Davi morre, assume o trono seu filho Salomão, que vai construir o templo. Quando Salomão morre, assume Roboão, filho de Salomão, neto de Davi. Em Roboão, o reino ele é dividido. Reino do norte, que ficou conhecido como Israel, com capital na Samaria, e reino do sul, as 10 tribos do norte, né, ficaram conhecidos como o reino de Israel, e a capital era Samaria. E aí as 2 tribos do sul, ficou conhecido como Judá, e a capital era Jerusalém. Legal, vai seguir, no norte só vai ter rei ruim, Judá vai ter um outro que se salva, legal. A Síria, depois de muitos anos, vai invadir o norte, porque Deus tinha profetizado isso, né? De que se eles não se convertessem ia ser destruído. Então a Síria invade pelo norte, pelas montanhas do norte, que a região norte ela era montanhosa, e vai dominar tudo, e vai descer para Judá. Só que eles não invadem Jerusalém, porque Deus tinha dito que a Síria não ia invadir Jerusalém. Eles vão sitiar Jerusalém. Só que depois, quando a Babilônia vier, aí sim, ela destrói a Síria, toma todo o norte, invade o sul e toma Jerusalém. E aí nós vamos ter os 70 anos de cativeiro, em que o povo vai ser levado para a Babilônia. Nesse momento, nós temos 3, digamos, partes do povo de Deus. Nós temos Daniel na corte, então a elite de Israel, do Israel / Judá, né? Do povo de Deus, estava na corte da Babilônia. Nós tínhamos ainda o pessoal que ficou em Jerusalém, só que tudo destruído, que é quando Neemias vai voltar para reconstruir os muros e etc. E nós temos o pessoal que foi trazido cativo, tá? Que foi trazido cativo e que estava na Babilônia como escravos. E Jeremias vai falar para esse pessoal, tá bom? Bem, diante disso a gente chega em Jeremias 31. Agora a gente pode trabalhar. Vamos lá. Naquele tempo, diz o Senhor, naquele tempo quando? Quando vier o Messias. Serei o Deus de todas as tribos de Israel e elas serão o meu povo. Por que isso? Por que serei o Deus de todas as tribos de Israel e elas serão o meu povo? Porque nesse momento, primeiro que o povo estava todo destruído, cativo na Babilônia. Segundo, porque o reino tinha sido dividido em Israel e Judá. Ou seja, a profecia do Messias diz que quando o Messias viesse, ele restauraria o reino. Tá? Versículo 5. Ainda plantarás vinhas nos montes da Samaria. Aqui ele está falando sobre a capital do reino do norte. Por isso que no versículo 8 ele fala: eis que os trarei da terra do norte e os congregarei nas extremidades da terra. Então está vindo do norte, vai unir com o sul, e Jesus, o Messias, então ele vai reunificar todo o povo. Dessa feita, antes de eu mostrar o mapa, aqui, versículo 6. Porque haverá um dia em que gritarão os atalais nas regiões montanhosas de Efraim: levantai-vos e subamos a Sião, ao Senhor nosso Deus, onde vir exaltar na altura de Sião. Então agora não será mais Israel e Judá, será um novo reino, o reino de Sião. E aí só um comentário. Aquilo que o povo não entendeu, na verdade os judeus não entenderam até hoje, e principalmente os líderes, né, os fariseus e etc., e até os discípulos, porque quando Jesus ressuscita, eles perguntam: então é agora que o Senhor vai restaurar Israel? E aí Jesus responde, né? Não cabe a vocês saberem das datas que já foram definidas pelo Pai, etc. O que eles sempre achavam é que seria uma restauração política. Só que Jesus não veio para fazer uma restauração política de Israel e Judá. Jesus, ele faz uma restauração e, consequentemente, uma reunificação espiritual. Por isso que quem é Sião? Quem é o novo Israel? Eu e você. Mesmo eu e você não sendo descendentes de Abraão. Mas nós somos o novo Israel, tá? Que é uma reunificação espiritual. Para facilitar tudo isso, eis aí o mapa. Então, você está vendo na sua tela, o que está em amarelo, meus irmãos, está cercado de amarelo, né? É o reino de Israel, o reino do norte, e repare que ali, quase no meio, abaixo da palavra Israel, está a palavra Samaria. Por quê? Porque Samaria era a capital do norte. E embaixo, ali em verde, cercado de verde, você tem Judá, e a capital é Jerusalém. Então, quando Jeremias escreve, ele tem isso aqui em mente, tá? Esse aqui era o mapa do tempo de Jeremias.
Então, quando ele profetiza que virá do norte, das regiões montanhosas de Samaria, e vai se unir com o sul em Sião, é a reunificação espiritual do reino que estava dividido, e nesse momento não apenas dividido, como também dominado pela Babilônia, tá bom? Espero que esteja fazendo sentido. Do contrário, podem mandar suas perguntas lá no Instagram ou no WhatsApp, onde vocês preferirem. Aqui, vejam que é o mesmo mapa, a única diferença é que aqui é no tempo de Jesus, tá? Por que que tá tudo em vermelho aí embaixo, né? É aí perto de Decápolis, perto da Galileia, por que tá em vermelho? Porque aí a gente está mostrando a ocupação de Roma, né? Então, esse aqui é tudo dominado por Roma, mas só para mostrar que continua a mesma coisa, tá? É só esse o objetivo. Isso aqui é o que eu acabei de explicar, tá? Um comentário da Bíblia de Estudo da Reforma, depois vocês podem ler com calma. Então, vamos lá. A sequência da missão Jerusalém, Judéia e Samaria é necessariamente o cumprimento da profecia de Jeremias 31. Na igreja, o corpo de Cristo, Jesus cumpre o que o profeta havia predito. E aí, meus irmãos, caso você não esteja satisfeito com a minha explicação, eu coloco aqui a sequência exata do livro de Atos, para demonstrar que foi exatamente a sequência que os apóstolos seguiram. Então, vamos lá. Atos capítulo 1, nós vamos ver todos eles, os 120, ali em Jerusalém, esperando o Pentecostes. Então, Jerusalém. De Atos 2 a Atos 7, nós vemos a ação dos apóstolos na região da Judéia. Em Atos 8, e somente Atos 8, é que Filipe, principalmente, vai chegar na Samaria. E Deus vai usar a perseguição para espalhar os discípulos, e agora não apenas os apóstolos, mas também os diáconos, para alcançarem a Samaria. E somente em Atos 9 é que existe a conversão de Saulo, que vai ser o missionário aos gentios, até os confins. Então aqui a gente consegue entender tudo, meus irmãos. Como assim tudo? Por que que Deus permitiu a perseguição? Deus permite a perseguição porque a perseguição vai impulsionar os discípulos a chegarem na Samaria. Só que a perseguição só poderia acontecer depois de Atos 7. Por quê? Por que não podia acontecer antes? Porque primeiro tinha que ser evangelizado Jerusalém e Judéia. Da mesma forma, porque aí a gente consegue explicar algo que é difícil de entender. Explicar entre aspas, né? Porque quando a gente fala assim, mas é o Espírito Santo que convence o pecador e converte, verdade. Por que o Espírito Santo às vezes demora a convencer algumas pessoas? Deus tem um plano, meus irmãos. E essa é a explicação, está no plano de Deus. Eu sei que isso não explicou em detalhes, mas repare. Saulo não podia ter sido salvo antes de Atos 8. Por quê? Porque Saulo foi chamado para pregar aos gentios, isto é, até os confins. Portanto, não tinha como Saulo ser salvo antes de Jerusalém, Judéia e Samaria serem alcançados. Tá vendo como Deus controlou todas as variáveis? Isso é impressionante, tá? Ainda que o Espírito Santo estava chamando Paulo desde antes e Paulo estava resistindo ao chamado, né? Porque quando Jesus aparece no caminho de Damasco, Jesus fala, né? Saulo, Saulo, porque me persegues, dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Ou seja, dura coisa é você ficar dando murro em ponta de faca, né? O aguilhão era um espeto que ficava atrás do calcanhar do boi para impedir o boi de andar para trás, né? Então, veja, Jesus já estava chamando Saulo há muito tempo, só que Saulo estava resistindo. O que mostra aquilo que a gente sempre fala, né? Não é nosso tema, mas só um comentário, parênteses, soberania de Deus e responsabilidade humana. A responsabilidade de negar o chamado é minha, mas a soberania de Deus é que me chama, né, meus irmãos? Mas continuemos aqui. Só que aí tem um detalhe, né? Como assim tem um detalhe? Simples. Se a igreja primitiva já cumpriu o ide a Jerusalém, Judéia e Samaria, porque lembrem-se, não era metafórico. Tá? Meus irmãos, cuidado, tá? A Bíblia não é um livro de metáforas, a Bíblia não é um livro de alegorias. A gente tem que parar de ler a Bíblia de forma simbólica. Jerusalém, Judéia e Samaria não eram símbolos. Não são símbolos. Jerusalém, Judéia e Samaria são literais. Literais o quê? São cidades que existem. Eu demonstrei isso aí na sequência de Atos. Portanto, meus irmãos, se é literal e os apóstolos já pregaram em Jerusalém, Judéia e Samaria, a nós hoje só resta o que necessariamente? Ir até os confins, meus irmãos. Ir até os confins. Tá? O que significa? Isso significa, então eu tenho que ir para longe? Não. Isso significa que eu tenho que começar por perto
porque aí eu pego toda a doutrina bíblica, sim. Só que eu não posso me contentar com o perto. É isso que significa. Minha casa toda é crente, legal, então vou pregar pro meu vizinho. Minha rua toda é crente, então vou pregar pro meu bairro. Meu bairro todo, então pra cidade, pro país, pro mundo. É isso. Eu prego pros de perto, mas sempre tendo a perspectiva dos de longe. Isso que é ir até os confins, tá bom, meus irmãos? Veja, isso é tão latente que Deus obriga os apóstolos a cada vez se distanciar mais de Jerusalém e irem cada vez mais para longe, que é a ordem do mandato cultural. Se espalhar pela terra. Aqui, eu botei isso. Lembremos como o mandato cultural sempre foi se espalhar pela terra. E como Deus obrigou os habitantes de Babel a irem, Deus fez o mesmo com os primeiros cristãos, ao permitir a perseguição. Deus, ao longo de toda a história, inclusive hoje, sempre usou de todos os recursos possíveis para espalhar cada vez mais o seu povo e a sua igreja cada vez mais para longe, para que mais e mais povos o glorifiquem e sejam alcançados. Observemos mais uma vez a sequência de Atos através dos seus capítulos. Vamos lá, só para reforçar o argumento. Atos 9, a igreja tinha paz em Judéia, Galiléia e Samaria. Atos 11, já mata Estevão. Deus usa para espalhar. Atos 13, já tem o envio, o começo da pregação aos gentios. O que é fundamental notarmos em tudo isso, em primeiro, a ação centrífuga da missão, sempre para mais fora ainda. Agora com a igreja, não se espera mais o não cristão vir até o templo. Antes, a igreja vai até ele. Em segundo, vemos sempre a ação de Deus em preservar o quê? O mandato cultural, que sempre foi levar a glória do Senhor cada vez mais distante até os confins. Então, na verdade, não tem nenhuma novidade aqui, né? E isso é tão interessante, meus irmãos, que olha só, o autor de Hebreus entendia exatamente isso. Olha isso aqui, e como a gente tem que ter conhecimento bíblico. Eis aí vem dias, diz o Senhor, firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. O que ele está falando aqui? Da reunificação. Casa de Israel e casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito. Que era uma aliança o quê? Da circuncisão. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei. Eu serei o seu Deus, ele será o meu povo. O que é isso? Isso aqui se cumpre em Jesus. Até porque Hebreus é um livro que vai demonstrar como Jesus é superior a anjos, aos sacerdotes e etc. Legal. Só que o que é importante? Na época de Israel, meus irmãos, as leis não estavam no coração, estavam nas tábuas. Agora, com a vinda de Cristo e na igreja, as leis estão aonde? Também, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei. Só que, meus irmãos, esse texto de Hebreus 8 está cumprindo o que está em Jeremias 31. Olha aqui, o finalzinho de Jeremias 31 é literalmente isso. Eis aí, vem dias, diz o Senhor, firmarei nova aliança com a casa de Israel, casa de Judá e etc. Então veja, a reunificação espiritual já aconteceu. Hebreus está citando Jeremias. Olha aqui, vou ficar indo e voltando para você ver. Então já aconteceu a reunificação espiritual. Não tem mais essa de, minha Jerusalém, estou pregando para a minha Jerusalém. Isso não existe. Estou pregando na minha Judéia, na minha Samaria. Isso não existe. Não era simbólico, era literal. E já se cumpriu. Portanto, meus irmãos, necessariamente hoje, só nos resta ir até os confins. Eu não posso ficar numa posição de conforto dizendo que estou pregando na minha Jerusalém. Isso não existe. Agora, significa que eu tenho que ir para longe? Claro que não, meus irmãos. Óbvio que não. Isso significa que eu tenho que ter sempre a perspectiva do longe. Mas não necessariamente eu tenho que ir lá longe. Porque eu preciso de pastores locais, eu preciso de líderes locais, isso é óbvio. Tá? O sangue da nova aliança, essa é a nova aliança, né? Em Cristo Jesus, restaurou a Israel. O véu foi rasgado. E agora a missão da igreja é levar esse evangelho até os confins. A nossa missão bíblica, que nada mais é do que o mandato cultural do jardim. A missão da igreja é até os confins, obrigatoriamente. E aí, para deixar claro, nós começamos pelo nosso próximo, mas não podemos parar no próximo. Precisamos ir até os confins. A igreja não espera, a igreja vai. Agora, lembre-se, igreja não é a sua denominação. Igreja somos nós.
A igreja somos nós. Igreja não é parede, igreja não é agência missionária, igreja somos nós, tá? Então cuidado quando você critica a igreja. Ronaldo Lidório vai dizer, né? Não devemos ser limitados pela geografia ou territorialidade. Nossa missão é focada em pessoas, sejam elas do grupo-alvo ou outros que estão ao redor. Onde houver uma porta aberta e um coração sem Deus, ali devemos apresentar o evangelho. Pois na cosmovisão do Senhor, a igreja é formada por pessoas. Onde há pessoas, há possibilidade de vermos nascer a igreja de Cristo. E aquilo que eu sempre falo para vocês, ajuda-nos também a compreender que o chamado ministerial ele é funcional e não é geográfico. Na busca pelo entendimento da nossa vocação, especialmente no contexto missionário, somos levados a pensar em lugares. É comum se perguntar a um vocacionado, para onde Deus o chamou? É certo que Deus nos direciona especificamente para lugares diferentes, em momentos diferentes da nossa vida, mas isso não é vocação. Vocação é o que faremos e não para onde iremos. Sua vocação não é a Amazônia, não é o Sul, não é o Centro-Oeste. Sua vocação é aquilo que você faz, aonde quer que você esteja. Sua vocação não é a África, sua vocação não é a sua igreja local, sua vocação é aquilo que você faz. Essa confusão é resultado de uma influência missiológica que não distingue o critério bíblico de função com geografia. Da mesma maneira que um carpinteiro é vocacionado para trabalhar a madeira, os vocacionados são chamados para fazer alguma coisa. Se isso é feito perto ou longe, no Brasil ou além mar, não é definido pela vocação, mas sim pelo direcionamento de Deus. E o direcionamento geográfico de Deus pode mudar. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Bibliografia e glórias a Deus. Amém, meus irmãos? Espero que tenha feito sentido. Se não fez alguma dúvida, pode me mandar, tá bom? Deus abençoe vocês, meus irmãos. É uma honra, um privilégio estar aqui com vocês nessa aula. Estarei gravando as próximas com a graça de Deus. Na verdade, se você está vendo isso aqui no YouTube, não sei se você já tem as outras, se não, estarei colocando, tá bom, meus irmãos? Deus abençoe e continuem firmes. E, se vocês quiserem, pode divulgar o material, tá, gente? Fiquem à vontade aí, o objetivo, acrescentar, modificar, faz aí aquilo que vocês quiserem, tá bom, meus irmãos? Deus abençoe, conte conosco, em nome de Jesus. Fiquem na paz. Eu vou tirar a minha câmera para terminar só com um obrigado, que eu acho que fica mais elegante, né? Então, sai a minha cabeça. Tchau. Ainda estou aqui. Paz.